faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. E eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós ouvimos muito falar sobre a reparação aos afrodescendentes. Essa palavra é comum a vocês? Por conta do longo período, de escravidão que eles viveram, que de alguma forma gerou alguns prejuízos, inclusive na ascendência social dentro do nosso país. E com base nisso, é onde surgiram as cotas para as universidades, concursos públicos, e é uma ferramenta usada dentro das políticas públicas como se fosse uma reparação desse longo período que eles viveram. E a escravidão, meus irmãos, sempre foi algo muito desumano e condenável aos olhos de Deus, até porque a própria Bíblia diz que todos foram criados à imagem e semelhança de Cristo, independente de raças ou pigmentação da pele. No período bíblico, já no Novo Testamento, muitos irmãos viveram essa realidade da escravidão. Na Roma antiga, estudiosos afirmam que o número de escravos era quase igual ao número da população ou um pouco superior. A riqueza de uma família dentro daquele contexto era vista pela quantidade de escravos que ela possuía. Alguns escravos dentro daquele período sequer conheciam o seu próprio dono, de tantos escravos que eles possuíam. A escravidão na Roma antiga, ela tornou-se a base econômica daquela sociedade. E a população, ela vivia numa tensão, pois existia entre o povo o medo de uma revolta dos escravos em relação à própria população e os seus donos. Os escravos, eles trabalhavam em campos, nas minas, nas casas dos seus donos, e existiam inclusive escravos públicos que trabalhavam em favor do governo. E esses escravos, meus irmãos, eram oriundos de povos que perdiam suas batalhas para as legiões romanas e até mesmo por conta de dívidas. E quando nós olhamos essa carta, a carta que Paulo escreve a Filemão, nós vemos essa situação da escravidão presente nela. Aliás, essa carta é um pedido do apóstolo Paulo em favor do escravo fujão chamado Onésimo. O pedido de Paulo é direcionado a Filemão, um homem rico, morador de Colossos, na Ásia Menor, que aceitou o evangelho por meio da própria pregação do apóstolo Paulo, e agora abriga em sua casa a igreja do Senhor que está em Colosso, no qual o pastor dessa igreja é Epáfras. E quando a gente começa a enxergar essa carta, nós vemos agora o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, e agora, por providência divina, o escravo fujão de Filemão, que se chama Onésimo, ele vai para Roma e encontra-se com Paulo. E ali agora o apóstolo Paulo, após pregar a mensagem do Senhor,
ele aceita a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo faz então um pedido para Filemão receber Onésimo como se fosse o seu próprio filho. É justamente ali em Roma, onde Paulo está preso, aguardando o julgamento, em que ele vai escrever as cartas da prisão, ou seja, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão, no qual a carta de Filemão, quem está levando em suas próprias mãos é o próprio Onésimo. E perceba, meus irmãos, que no texto em que nós lemos, Paulo ele vai fazer um pedido. E o pedido de Paulo não é fundamentado na sua própria autoridade apostólica e até por meio do conhecimento que ele tinha com Filemão, porque foi através da própria mensagem do apóstolo Paulo que Filemão veio a Cristo também. Mas o apóstolo Paulo ele inicia esse texto que nós lemos fazendo um pedido com base no amor. No entanto, o pedido de Paulo a respeito de Onésimo, meus irmãos, não vai se fundamentar na autoridade apostólica, na intimidade que ele tem com Filemão, mas é um pedido fundamentado no amor. E a condição do apóstolo Paulo era também de um prisioneiro, pois ele diz ser, no texto que nós lemos, o velho e agora também prisioneiro de Cristo. E esse ponto deve nos chamar a atenção, porque dentro de uma visão natural, Paulo aqui, ele é prisioneiro, mas prisioneiro de César, por conta da pregação do Evangelho. Ele está aguardando o julgamento, está preso, e possivelmente ele vai ser condenado e ser levado à morte por conta disso. Mas quando ele fala a respeito dessa prisão, ele não fala que ele é prisioneiro de César. Ele não fala que ele é prisioneiro de Roma. Ele diz que ele é prisioneiro de Cristo. Quem conduziu e manteve Paulo em cadeias aqui, meus irmãos, não é César, mas é o próprio Senhor que tem o controle da vida do apóstolo Paulo. E por isso ele vai dizer que ele é prisioneiro de Cristo. Assim, Paulo cria que quando o Senhor quisesse libertar ele do cárcere romano, ele o libertaria. Mas se quisesse manter ele preso no cárcere romano, ele também manteria. Aliás, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no seu capítulo 1, no verso 12, ele vai dizer: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas tanto de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Enquanto ele está preso, e ele entende que é Deus que está proporcionando as cadeias romanas a ele, aqueles que estão do lado de fora, por conta das cadeias do apóstolo Paulo, eles estão pregando a palavra de Deus mais ousadamente. E aqueles que são da guarda pretoriana, ou seja, os especialistas em guardar próprio César, homens adestrados na batalha, habilidosos, que estão fazendo a guarda do apóstolo Paulo para César, eles estão ouvindo falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está entendendo que é propósito de Deus que ele esteja preso, porque a mensagem de Deus está adentrando dentro da própria guarda pretoriana, atingindo a casa de César, e outras pessoas que estão do lado de fora estão pregando a palavra de Deus mais ousadamente. É nessas condições que, por providência divina, que Onésimo, quando foge da casa de Filemão, alguns estudiosos dizem que ele foge
e rouba uma continha em dinheiro, mas isso não está claro, apenas uma conjecturação. Ele foge para a grande metrópole, Roma, aonde Paulo está preso, e agora encontra com o apóstolo Paulo. E Paulo, após pregar a mensagem de Cristo a Onésimo, ele agora entrega-se também a Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer: recebe, Onésimo, aquele que eu gerei em algemas, porque mesmo preso, ele prega para Onésimo, e o escravo fujão aceita a Jesus Cristo. Meus irmãos, perceba que Onésimo agora é um servo de Cristo, gerado entre algemas pelo próprio apóstolo Paulo. Mas mais do que apenas a conversão, Paulo passa a ver Onésimo como um filho espiritual e alguém muito importante para a obra de Cristo. E é dentro dessa perspectiva que Paulo diz: antes, Onésimo, ele era inútil. E aqui existe um jogo de palavra, porque o nome Onésimo significa útil. E o apóstolo Paulo vai dizer para Filemão: antes ele era inútil, mas agora Onésimo, que significa útil, atualmente é útil para você e para mim. E aqui é importante a gente ressaltar que as formas de tratamento para um escravo naquela época era desumano, inclusive para alguém que quebrou as regras, que fugiu da casa do seu dono. Os escravos, eles eram vistos apenas como uma propriedade, assim como um animal qualquer. Na Roma antiga, não existiam leis que regulamentavam a forma de punição de tratamento dos escravos. Ou seja, a vida de um escravo estava no poder do seu dono, podendo ser vendido, trocado, punido ou morto. Alguns historiadores dizem que registra alguns atos insanos dos seus senhores, até crucificá-los pelo simples prazer de vê-los sofrê-lo. Com frequência, eles eram cruelmente açoitados, marcados com pedaço de ferro quente em suas testas. Quando eles fugiam e eram recuperados, eles eram tratados de forma muito desumana. A sociedade romana fazia dos escravos uns selvagens, uns vilões. Essa era a condição dos escravos dentro daquele contexto romano. Agora, meus irmãos, pense comigo. Onésimo, aquele que fugiu da casa do seu dono, agora está retornando para a casa do seu dono. Provavelmente, dentro de uma ótica normal, ele passaria também por privações e condenações. No entanto, Paulo aqui fundamenta o seu pedido a Filemão para receber Onésimo em amor. E na própria experiência que Onésimo agora tem diante de Cristo. Antes ele era inútil, mas agora ele é útil, ele é servo de Cristo. Ele agora recebe, Paulo faz o pedido para que Filemão recebesse como se fosse o seu próprio coração. Meus irmãos, essa carta de Filemão nos apresenta muitas verdades a respeito dos relacionamentos, inclusive sobre a obra de Cristo, que também marca as nossas vidas. E eu quero refletir com os irmãos a respeito do pedido de Paulo referente a esse escravo fujão. Perceba que, logo nos primeiros versos, nós vemos que o pedido de Paulo, ele passa pela humildade. Porque o verso 8 vai dizer: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo. Vejam que apesar da autoridade apostólica de Paulo, do relacionamento e liberdade que ele possuía com Filemão,
um homem que abrigava em sua casa a igreja de Colossos, Paulo prefere fazer um pedido fundamentado no amor. Ele não olha a grandeza do seu ministério, o status que ele possuía diante da igreja de Colossos, ele não olha a sua autoridade apostólica, mas ele se reduz. Ele diz: eu sou Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo. Ele poderia usar todos os seus status, toda a sua autoridade para dizer para Filemão receber Onésimo, mas a condição que Paulo se coloca é uma condição também de pessoa que é dependente, né, do amor, que também é homem pequeno, que passa também por privações, assim como Onésimo passa por privações. Assim como ele era prisioneiro, Paulo também está sendo prisioneiro. Eu acho lindo o caráter de Paulo, porque em diversos momentos ele usa dessa humildade e se aproxima dos seus ouvintes, mostrando a sua condição de escravo de Cristo. Por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, no seu capítulo 1, verso 10, ele diz: se agradasse ainda aos homens, não seria eu escravo de Cristo. Quando ele escreve a Tito, ele diz: Paulo, escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz: Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Em toda a carta, as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele vai deixar registrado essa ideia de ser escravo de Cristo, a condição de que ele está diante de Cristo. E Hernandes Dias Lopes, ele fala algo interessante relacionado a isso. Ele diz que a força da súplica, ela é mais eloquente do que o grito da imposição. Paulo, ele poderia impor, ordenar, mas ele suplica, e ele olha a sua própria condição para fazer essa súplica. Meus irmãos, e eu entendo que as nossas relações, ela também precisa ser permeada por esse sentimento, entendendo a realidade, quem nós éramos e quem somos em Cristo Jesus, porque todos nós também estávamos na condição de Onésimo, escravo e também fujão, marcados pelo pecado, dominado por ele. O apóstolo Paulo, ele está olhando aquela condição de Onésimo e está se vendo também, porque antes ele era prisioneiro do próprio pecado, mas agora ele entende que ele continua sendo escravo, mas escravo de Cristo Jesus. Ele entende o peso dessa palavra, e por isso, ao invés de ele usar de autoridade, ele olha a sua própria condição como estando preso também, por conta, aguardando o julgamento de César, e ele passa pela humildade, entendendo quem ele é, entendendo quem ele era. Eu acho legal essa colocação de Paulo em relação a nós outros, porque é assim, as nossas relações têm que ser permeadas pela humildade também, não é pelo status, não é por aquilo que, ou pela posição que eu tenho dentro da sociedade, ou pela posição que eu tenho dentro da igreja. Aliás, meus irmãos, somos todos servos, e essa palavra significa escravo, escravos de Cristo. Meus irmãos, a gente precisa entender que as nossas relações precisa ser uma relação fundamentada na humildade, aonde passa primariamente pelo conhecimento de quem nós éramos. Escravo, marcado pelo pecado, mas agora temos liberdade em Cristo Jesus. E essa liberdade que temos em Cristo Jesus não nos condiciona a olharmos com um olhar altivez
mas ao contrário disso, colocarmos a sandália da humildade, entendermos que fazemos parte de uma família onde Cristo somente é o cabeça e todos nós somos corpo de Cristo. Paulo, ele poderia usar das suas muitas características, mas ele usa primariamente a humildade para se reportar a Filemão e fazer um pedido a respeito do escravo de Filemão, chamado Onésimo. Mas veja ainda comigo que o pedido do apóstolo Paulo, ele também passa pelo cuidado paterno. Porque o verso 10 ele vai dizer: faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Meus irmãos, Onésimo chegou diante de Paulo, talvez perdido e sem direção. Ele era um escravo, fugitivo, que estava em Roma, uma grande metrópole, marcado com os pesares de ser um escravo em fuga e provavelmente cheio de temores por conta do que poderia acontecer com ele. A condição daquele que era recuperado era ser marcado na testa com ferro quente, para que todos pudessem ver que ele foi um escravo fujão recuperado. Quando ainda em casa de Filemão, o escravo provavelmente ouvira a respeito de Paulo, o seu evangelho, o seu zelo, o seu coração amoroso. E agora, quando ele chega em Roma como fugitivo, em sérias dificuldades, ele vai buscar refúgio em Paulo. Paulo, ao invés de expulsá-lo, ou mandá-lo prendê-lo, ele enxerga a oportunidade de pregar o evangelho de Cristo, que traz a maior de todas as liberdades para aquele escravo. Paulo, ele poderia: eu te conheço, hein, Filemão, ô Onésimo, você é escravo de Filemão, então você está preso enquanto o seu dono vem te buscar. Mas ao contrário disso, ele vê a oportunidade de falar do evangelho e apresentar a liberdade para aquele homem que estava preso, tanto dentro das condições sociais, mas também preso espiritualmente. E agora, este homem que outrora era preso espiritualmente, Paulo agora prega em algemas e ele ouve a mensagem de Cristo. Ele foi usado por Deus para transformar o escravo em um irmão amado, o ladrão em um cooperador do evangelho. E Paulo prossegue que antes ele foi inútil, mas agora ele é útil tanto para você quanto para mim. O evangelho chegou à vida desse escravo e o seu coração foi transformado. Mas o que move o meu coração nessa história, meus irmãos, é o cuidado que Paulo tem em recebê-lo como filho, entendendo a condição de Onésimo e fazer um pedido a Filemão: receba ele como fosse o meu filho. Paulo aqui deixa evidente em sua atitude aquilo que Cristo fez por nós no que tange a adoção. Porque todos nós aqui éramos órfãos, espiritualmente, perdidos e desorientados. A adoção significa que nós fomos incluídos em uma família a qual não pertencíamos naturalmente. Nós estávamos separados de Deus, marcados pelo pecado e condenados à morte. Nós não tínhamos pai e não tínhamos família. Nós éramos filho da ira. Então, tornamos-nos filhos de Deus.
A adoção somente é possível por causa do ato voluntário de quem adota. Não foi um pedido seu que disse assim: me adota, porque eu quero ser o seu filho. Não foi um desejo nosso, mas foi um ato da suprema graça de Deus que nos adotou e nos chamou: você é meu, hoje eu te gerei. Porque é o próprio Espírito Santo que gera em nós, que outrora estávamos perdidos e que éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus, redimidos por Cristo. A adoção significa que temos todos os direitos aos privilégios de ser parte da família de Deus. Nós não tínhamos herança. O que restava para nós era o inferno. Mas como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Todas as bênçãos que advêm da cruz do Calvário repousam sobre as nossas vidas. Temos o direito legal em Cristo de adentrarmos a herança eterna e desfrutarmos do gozo do nosso Senhor. Foi o próprio apóstolo Paulo que trabalha essa doutrina aos romanos, porque ele diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Nós estávamos como Onésimo, perdido, desorientado, temerosos, mas agora nós fomos achegados a Cristo Jesus, recebemos o Espírito no qual nós podemos clamar ao nosso Paizinho. Nós fomos abraçados e adotados, enxertados na videira verdadeira. Isso também deve refletir sobre as nossas vidas, a respeito dos nossos relacionamentos. É por isso que eu vejo com muita alegria a questão da adoção. Ora, socialmente falando, os pais que não podem, os cônjuges que não podem adotar ou ter filhos, né, terem esse privilégio de adotar. A relação que nós precisamos ter com aquelas pessoas que estão se achegando, de nós olharmos de maneira paterna, abraçar entendendo aquilo que Cristo fez por nós, porque nós também estávamos desgarrados, porque nós também estávamos perdidos, e se recebermos esse amor, por que não podemos ofertar também esse amor? Por que não podemos abraçar? Por que não podemos gerar família? Por que não podemos entender essa questão da paternidade e abraçar aquele que está perto de nós? Chamarmos de filho pessoas que talvez não tenham em suas próprias relações familiares esse abraço e esse amor. E nós podemos oferecer isso, entendendo aquilo que Cristo fez por nós. Mas veja também, meus irmãos, que o pedido de Paulo, ele passa pelo princípio da substituição. Porque no verso 12, o último verso que nós lemos, ele diz: eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer,
o meu próprio coração. Alguns estudiosos, como eu disse, apontam que a fuga de Onésimo estava relacionada a roubo. E como nós vimos, escravos não eram bem tratados. Onésimo, ele receberia punições. A fuga quebrou alguns princípios que dentro daquela cultura, na relação de servo e senhor, meus irmãos, teria consequências. Mas o que vemos nesse pedido de Paulo, meus irmãos, traz a ideia da substituição. Filemão aqui não deveria olhar para Onésimo como alguém que cometeu um delito, mas deveria receber Onésimo assim como receberia o próprio apóstolo Paulo. É como se ele tivesse recebendo Onésimo na sua casa, agora depois de ter roubado ou de ter fugido da sua própria casa. Isso geraria um problema até entre os outros escravos, porque Filemão era um homem de rico, que abrigava em sua casa a igreja de Colossos. Imagine o olhar dos demais escravos em relação a isso. Parece até a parábola do filho pródigo, né? Eu quero os meus bens, né? E foge, mas depois retorna. E o retorno não é de condenação. O retorno não é de julgamento. O retorno é de receber em amor. Imagine que se fosse Paulo chegando, Filemão, pelo carinho que tem com Paulo, prepararia a mesa, abrigaria o aposento para ele. E agora o apóstolo Paulo está dizendo a respeito de Onésimo: assim como você fosse me receber, recebe o escravo fujão, que agora não é mais escravo fujão, ele é um servo de Cristo, útil para mim e útil para você também. Recebe como se fosse o meu próprio coração. Perceba que está ligado nisso a ideia da substituição. Lutero, ele expressou claramente o motivo determinante dessa cordialidade. Ele escreve o seguinte: somos todos os Onésimos dele, se cremos nisso. Ele estava falando a respeito de todos nós. Sabe por quê? Porque assim como Jesus se empenha junto de Deus em nosso favor, e até mesmo nos substitui, é justamente essa mediação que Paulo está apresentando aqui. Paulo intervém o favor de Filemão sobre a vida de Onésimo. Foi assim que Cristo fez comigo e com você, porque merecíamos receber a condenação, a ira, a cólera de Deus sobre as nossas vidas. Mas Jesus Cristo, ele vem junto ao Pai através da cruz do Calvário, mediar, interceder pelas nossas vidas. Quando o próprio Deus Pai olha para nós, ele não olha a Mônica, o pastor Luiz, o presbítero Wellington Melo, nossa irmã Cíntia. Ele não olha no que diz respeito a julgamento a essas próprias pessoas, mas ele olha o próprio sangue de Jesus Cristo que está sobre elas, sobre as nossas vidas. É aquilo que Cristo fez por nós,
é a mediação que nos possibilita agora chegarmos diante de Deus Pai e sermos abraçados por Ele. É isso que o apóstolo Paulo, ele está entendendo em relação àquilo que Cristo fez por nós, e agora ele também usa desse artefato para fazer um pedido a Filemon. Recebe ele como se fosse o meu próprio coração. Meus irmãos, nós estávamos como Onésimo, marcados, sermos escravos do pecado e perdidos. No entanto, fomos achados pelo próprio Deus e transformados. Cristo, junto ao Pai, fez mediação para sermos recebidos como filho. O pedido de Deus Filho em relação ao Pai passa em reconhecer a justiça do Filho sobre nós. A narrativa sobre os efeitos da escravidão que perduram ainda hoje na nossa sociedade, como eu disse no início, está em voga. Ouvimos falar sobre cotas raciais e tantos outros debates dentro da política pública. No entanto, precisamos falar mais sobre o Evangelho de Cristo, que transforma o escravo do pecado em escravo de Cristo. Como escravo do pecado, meus irmãos, muito também foram os danos, mas como escravo de Cristo, muitas são as bênçãos que advêm da cruz sobre nós. A escravidão cristã não é uma sujeição humilhante e degradante, pelo contrário, como disse Agostinho, quando mais servo de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. Porque somos escravos de Cristo, somos livres da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. Somos escravos, porém livres, porque somos escravos de Cristo. Amém? Feche seus olhos e nós estaremos orando nesse momento. Deus, muito obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus encontramos a verdadeira liberdade. Muito obrigado, Pai, porque a sua obra, Pai, na cruz do Calvário, nos permitiu adentrarmos, ó Pai, a essa família. O Senhor nos chamou para ser seu, ó Deus, e nós podemos dizer, ó Pai, que somos teus filhos. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque podemos olhar através de toda a sua obra e também, ó Deus, dentro das nossas relações, agirmos conforme o Senhor age. Ó Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, ó Deus, e que possamos a cada dia entender, ó Pai, o seu chamado para as nossas vidas, um chamado de liberdade em Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fez por nós. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém e amém. Amém? Passar para a superintendência. Tranquilo? Pode passar então? Meus irmãos, então nós vamos estar dividindo agora nas nossas classes. Aproveita esse tempo para estudar